Muito boa tarde, Brasil. Se é que podemos dizer boa tarde, né? Para nós que vivemos em Brasília, a tarde está um tanto quanto complicada, assim como foi amanhã. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. E o programa não podia deixar de lado um assunto do dia, que começou exatamente assim. Coloca aí, por favor. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. No trecho a seguir, o ex-presidente Lula faz uma análise da atual situação política do Brasil. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Neste outro trecho, gravado pela Polícia Federal, Lula conversa com Jacques Wagner, ex-ministro da Casa Civil. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para Então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer Tá o que bom. os homens não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço. Um Dá um abraço, abraço na Marisa dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Para tratar desse assunto, só mesmo trazendo os cientistas políticos. E aí a gente traz logo de montão, porque é complicado demais. Um deles chegou aqui dizendo, o programa vai ter umas 2, 3 horas hoje, mais ou menos, né? Até o sumido do Tiago Monteiro apareceu de novo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, obrigado, Celso. Boa tarde a todos, aos companheiros aqui também. Realmente, como você disse, né, se é que se pode chamar de uma boa tarde, né? Um dia tenso aqui em Brasília, enfim. Estamos vendo algumas questões no cenário político realmente dando uma reviravolta a cada instante, né? Até mesmo agora a suspensão da nomeação do Lula, né? Via liminar pelo juiz, enfim. A cada instante uma nova surpresa, uma nova emoção aí, né? Chegou emocionado também o meu amigo Lucas aqui, né? Oi, Lucas. Você estava me dizendo que nunca viu o Congresso Nacional com a cara que estava hoje, é? Boa tarde, Boa Celso. tarde. Boa tarde aos colegas de profissão aqui presentes. Boa tarde ao amigo aí de casa. É verdade, viu, Celso? O clima hoje no Congresso Nacional certamente não foi visto pela minha geração, né? Certamente outras gerações participaram de momentos tão tumultuados quanto ou mais. A minha geração certamente não participou de um momento tão turbulento quanto esse. O clima no Congresso hoje era de extremo acirramento dos ânimos. Aquilo que seria naturalmente um confronto de ideias virou motivo para bate-boca, inúmeros bate-bocas, um Congresso Nacional cercado de polícia, com manifestantes em alguns pontos se degladiando uns com os outros contra e a favor do governo, parlamentares enrolados na bandeira do Brasil na tribuna fazendo discursos para lá de exaltados. Realmente o clima hoje no Congresso é ímpar, talvez o clima mais quente de todo esse período de crise. Complicado, né, amigo? Meu Deus do céu. Bom, vamos agora conversar com o Rócio Barreto, que tem um pouquinho mais de idade, né? Você já tinha visto coisa igual, Rócio? Não, nunca tinha Também visto. não, quer dizer, para você é a primeira vez aí? Dessa forma, sim. O que eu percebi foi um julgamento sumário de uma gravação telefônica e o que fez com que a população se revoltasse, querendo fazer justiças com as próprias mãos. Foi mais ou menos um tribunal da opinião pública. As pessoas acham que estão errado, julga, condena e já passa a pena, sentencia a pena, e a pena que as pessoas querem na rua hoje é a saída da presidenta Dilma e também a
exoneração do ministro Lula, que foi nomeado, já houve até uma liminar que proibia a posse dele como ministro, então as pessoas estão dessa forma por conta de colocar uma gravação, expor na mídia uma gravação e tentar alinhar as pessoas a pensarem naquela mesma linha de pensamento que o juiz Sérgio Moro fez nesse momento. Para mim, ele cometeu um equívoco em permitir que fosse divulgada a gravação nesse momento. Você é do mesmo pensamento de que o Sérgio Moro cometeu um equívoco? Olha, eu acho que até mesmo a linha de frente da Operação Lava Jato está surpresa com alguns fatos. A questão da nomeação do Lula certamente deve ter tido influência nesse processo todo. Agora, eu acho que as coisas realmente precisam ser feitas com uma certa cautela, né? Se há indícios suficientes, agora, por exemplo, ontem foi uma tentativa, acho clara, a divulgação, né, da gravação, acho que é uma tentativa óbvia, né, clara, de tentar mostrar o que tem realmente, para que as pessoas possam segurar um pouco, né? Porque sem o clamor popular e sem esse reajustamento, né, da própria sociedade, fica difícil de se fazer algumas questões. Então, acho que houve sim um pequeno atropelo, tanto desde a questão da condução coercitiva e também agora nesse momento com a gravação. Mas aí, a pergunta é exatamente, deixa eu botar uma formiguinha nessa cocada. Não foi também um atropelo o fato do presidente, o ex-presidente Lula, ser indicado como ministro de um governo? Isso não seria mais do que, na minha terra, chamado réu confesso? E fugindo de uma pena, porque sabidamente Sérgio Moro tem mostrado que é, como diz o outro, cumpridor das obrigações. Aí você pula para o Supremo exatamente por ser um ministro. Eu acho que o Sérgio não bateu exatamente no momento certo, na hora certa, botando na rua o que ele tinha em mãos. Até porque, como diz o outro, escapuliu aquele que estava na mão dele. Porque a juíza de São Paulo mandou para ele lá a continuidade daquilo que começou a ser julgado contra o ex-presidente Lula na cidade de São Paulo. Diga, Lucas. Olha, Celso, já vou te atender, viu, Mariane? Nós tivemos na semana passada, quando do julgamento da posse do ministro da Justiça pelo STF, uma fala para lá de brilhante da ministra Carmen Lúcia, que dizia que em momentos conturbados não há espaço para excentricidades. Ou seja, faz o básico. Se está difícil, faz o básico. O juiz Sérgio Moro, não há dúvidas, tomou uma medida excêntrica num momento de dificuldade. A medida dele, evidente, não extrapola os limites da legalidade. O sigilo de determinada investigação faz parte do arcabouço de um juiz. Aquilo está sob a alça dele decidir se é merecedor de sigilo ou não. Ele não extrapolou os limites da legalidade, não. Foi corajoso, isso sim. Foi muito corajoso, porque vai ser muito criticado daqui para frente. Claro que é uma excentricidade no momento em que não haveria espaço para tal. A questão é, isso não pode ser cortina de fumaça. A atitude do juiz Sérgio Moro não pode ser cortina de fumaça para aquilo que foi dito nas gravações. Há ali indícios claros de cometimento de crimes pelas mais altas autoridades da República. Não podemos nos debruçar sobre essa cortina de fumaça. Tá bem. Oi, Mariane, boa tarde. Desculpa a demora, viu, filha? Boa tarde, Celso. Mariane? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Tô sem ouvir. Caiu a ligação, Edson? Boa tarde. Alô? Oi, filha, boa tarde. Pode falar, querido. Boa tarde, Lucas. Você sumiu, boa tarde, né, Mariane. Estamos de volta. E você apareceu mais bonito, viu? Obrigado. Tá bem. Obrigado. Ô, Celso, hoje, parece que depois dessa liminar, na hora eu estava com a televisão ligada, quando eu vi lá a moça descer com aquele papel da liminar lá no meio do povo, eu te juro que hoje, porque eu estava assim, parecia que eu estava anestesiada. E na hora que aquela mulher desceu lá com aquele papel na mão, eu te juro que eu chorei, porque eu senti assim que meu coração voltou a ter esperança nesse país. Eu acho que ainda tem homem, como esse juiz Carta Preta, que eu não sei o primeiro nome dele, que ainda respeita a nação, que ainda respeita o povo. Como disse o mesmo presidente, né,
que ele diz que os homens não têm saco, mas eu acredito que ainda tem homem que tem, né? Verdade. Um pouco, mas tem, né? Então, assim, eu me senti, Celso, assim, um lixo de ontem para cá, vendo toda aquela barbaridade, o discurso da presidente, meu Deus do céu, será que essa gente quer enganar quem? E ainda tem gente que tem a cara de pau de ir para frente lá do palácio, apoiar uma pessoa dessa. Eu tenho, inclusive, me mandaram aqui no WhatsApp um discurso que o Lula fez quando ele ainda era sindicalista, que ele disse o seguinte, que pobre quando rouba vai para a cadeia e rico vira ministro. É verdade. Então, assim, umas coisas que você vê, que você não tem como você acreditar que país é esse, como é que nós estamos sendo vistos lá fora. Eu não imagino mais nem mim, eu imagino meus netos, o seu. O que será dessa gente? Eu acho que o Sérgio Moro, ele está com a razão de botar tudo aquilo para fora, porque nós brasileiros temos o mesmo direito de saber que um presidente da República tem coragem de falar os palavrões que ele falou. É no mínimo indecente. Eu só espero que o Sérgio Moro aproveite hoje, quando ele deixar de ser ministro, e põe atrás da grade. Que aí eu vou ser bastante feliz. Tá bem, querido. Boa tarde. Grande abraço, Mariene. Vamos reviver um pouquinho ontem, né? Bota aí aquela matéria da TV Brasil para mim, para a gente costurar um pouquinho aqui. No princípio da noite foi divulgada a interceptação de um telefonema entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Ela está em um documento anexado da Operação Lava Jato, que tramita na 13ª Vara Federal em Curitiba, comandada pelo juiz Sérgio Moro. O juiz decidiu retirar o sigilo do processo. As justificativas ainda não foram divulgadas. Segundo a Justiça Federal, as gravações tornadas públicas hoje aconteceram entre 19 de fevereiro e 12 de março deste ano. Vamos ouvir uma dessas gravações. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. No despacho em que autoriza a interceptação telefônica do ex-presidente Lula, o juiz federal Sérgio Moro destaca que cumpre aqui ressalvar que não há nenhum indício nos diálogos ou fora deles de que estes citados teriam de fato procedido de forma inapropriada. E, em alguns casos, sequer há informação se a intenção em influenciar ou obter intervenção chegou a ser efetivada. No início da noite, o Palácio do Planalto divulgou nota esclarecendo a conversa entre a presidenta Dilma e Lula. E aqui com a gente, daqui a pouco, para comentar tudo isso, jornalista Paulo Moreira Leite e Tereza Cruvinel. O ex-presidente Lula foi nomeado no dia de hoje ministro-chefe da Casa Civil, em ato já publicado no Diário Oficial e publicamente anunciado em entrevista coletiva. A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para amanhã, às 10 horas, no Palácio do Planalto, em ato conjunto, quando tomarão posse os novos ministros Eugênio Aragão, ministro da Justiça, Mauro Lopes, Secretaria de Aviação Civil, e Jacques Wagner, ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República. Uma vez que o novo ministro Luiz Inácio Lula da Silva não sabia ainda se compareceria à cerimônia de posse coletiva, a presidenta da República encaminhou para a sua assinatura o devido termo de posse. Este só seria utilizado caso confirmada a ausência do ministro. Assim, em que pese o teor republicano da conversa, repudia com veemência sua divulgação, que afronta direitos e garantias da Presidência da República. Todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis serão adotadas para a reparação da flagrante violação da lei e da Constituição da República, cometida pelo juiz autor do vazamento. A grande verdade é que o Brasil implodiu-se ontem, né? É verdade. E nós vimos um povo pulando nas ruas. Eu moro em Águas Claras, eu já tinha ouvido panelaço e buzinaço e outros aços há muito, né, dentro de Águas Claras, que realmente é um dos lugares que mais se manifesta aqui dentro do DF. Mas igual ontem à noite eu ainda não tinha visto. Inclusive usando os mesmos impropérios, né, utilizados pelo ex-presidente e aqueles que conversam com ele. Porque não foi só ele que usou palavrão, não.
Você pega a primeira gravação dele com o Jacques Wagner, eles disputam os dois ali, quem é que está falando mais do que o outro. Essa aqui é a grande verdade. Mas, e aí? O povo tem força para mostrar o que quer? Sem sombra de dúvida. Eu sempre falo, comento com você, comento com meus amigos, que o que faz o povo, a política é a população, seja ela reivindicando, mas desde que siga algumas regras. Por exemplo, nessa manifestação que está havendo ontem e hoje, eu vou me redimensionar a teoria das elites. A teoria das elites foi criada pelo italiano, um filósofo italiano, Gaetano Mosca, que ele dizia que essa teoria, a teoria das elites, sempre vai haver os que governam e os que são governados, seja de forma institucional ou de forma completamente criminosa, imoral, mas sempre vai haver uns que governam e outros que são governados. Nesse momento, o PT não interessa mais às elites, por isso que está acontecendo dessa forma. Talvez exagero, como falou o Lucas aqui, uma excentricidade dos juízes em colocar coisas que nunca foram colocadas antes na história do país. Vou fazer aqui uma alusão ao ministro Lula hoje, né? Que nunca na história desse país houve coisas dessa forma, como a excentricidade do juiz Moro em colocar no ar e passar para a mídia a divulgação de uma conversa interceptada. Então, eu me levo à teoria das elites exatamente para fazer uma analogia com o que está acontecendo com o PT hoje. Hoje o PT não interessa mais às elites, por isso que ele está sofrendo dessa forma. Ô Lucas, interessa alguém o PT, na sua opinião? Interessa. Interessa? Para quem que ele interessa? Interessa. Eu não tenho dúvida, por exemplo, a gente tem acompanhado muita repercussão no mercado financeiro, deste vai, não vai. Depois das manifestações, o mercado financeiro se mostrou sempre interessado no impeachment e a Bolsa subiu. Depois, com a nomeação do ministro Lula, o governo ganhava força e aí a gente viu absurdos, como, por exemplo, as ações do Banco do Brasil despencando 20% em um só dia, né? Hoje, com a abertura de tudo isso e com o enfraquecimento do governo, há pouco, quando chegamos aqui, as ações do Banco do Brasil, por exemplo, já subiam 14% no dia de novo. Então, pode ter certeza que esse cenário de instabilidade interessa a alguém, né? Há pessoas ganhando dinheiro com isso. E nós temos que pensar o seguinte, hoje, boa parte, talvez a maioria cachapante do país, tenha opinião formada contra o Partido dos Trabalhadores, contra o governo da presidente Dilma, contra a nomeação do agora ministro ou quase ministro, o ex-presidente Lula, mas a gente não pode esquecer que o PT ainda representa uma parte da sociedade civil organizada, quais sejam os sindicatos filiados à CUT, quais sejam o MST, e isso é parte da sociedade civil organizada. Então nós não podemos esquecer que o PT ainda representa uma parte da sociedade brasileira, sim. É verdade que essa parte é cada vez menor, mas é verdade que o PT ainda representa, sim, uma expressão da população brasileira, uma expressiva parte, ou talvez nem tão expressiva assim, mas uma parte com certeza. O que há, viu, Celso, e eu queria dizer isso, é um claro momento de instabilidade institucional no país, né? O resgate da estabilidade institucional cabe sempre ao poder que tem um caráter mais moderador, que é o Poder Judiciário. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que é necessário que o STF se posicione sobre duas coisas. Primeiro, se é legal a nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério. Segundo, se há indício ou cometimento de crime da Presidente da República nas gravações que foram divulgadas no dia de ontem. Essas duas manifestações do Supremo Tribunal Federal são necessárias para restabelecer o equilíbrio institucional no país. Agora que eu fico observando o seguinte, Tiago, a oposição parece que pisa em ovos. Ela não bate como deveria estar batendo. Você lembra, eu não sei, você é tão menino, você, da época do Collor, o Rossel lembra bem disso. Amigo, a oposição subia em cima da mesa e berrava e gritava. Agora nós estamos vendo um bando de calados que de vez em quando dá uma pitadinha ali, bota até uma pimentinha a mais, mas não passa disso. Um baiano come aquela pimenta e ainda pede mais, porque ela é fraca. Não tem condição moral para fazê-lo, né, Celso?
muita citação de vários líderes da oposição também, num momento em que não são governo. Então, isso fica nítido também, né? Então, certamente, não há condição moral para se colocar uma questão dessa e subir o tom dessa maneira. Algumas lideranças, e aí nós vimos, né, nessa crise, nós vimos uma renovação até de algumas lideranças, que é quem tem condições de ir para a câmera, para a frente das câmeras, falar alguma coisa. É verdade. Porque a maioria dos que estão lá não tem condições para isso, né? Eu gosto daqueles que, não, que, como diz outros, chamado a falar, fala. Né? Então, por exemplo, um ministro do Supremo que eu aprecio demais, ele vai aparecer aqui agora, certo? Né? E tem aqueles parlamentares que quando você chega, ele também bota a boca no trombone, mesmo correndo o risco, às vezes, de defender o indefensável. Coloque aí, por favor. Logo depois da divulgação, parlamentares comentaram as conversas. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, também falou. Temos que aguardar, primeiro, para constatar a veracidade desses áudios. E, segundo, aí as instituições atuarem e percebermos as consequências, se o fato for um fato verídico. E quem teria determinado esse grampo? Começamos por aí. Seria uma prova ilícita? O Supremo não é benevolente. Amanhã ou depois, se houver o processo crime no Supremo, nós julgaremos não pela capa, considerado este ou aquele acusado, mas pelo conteúdo do processo. Este áudio anunciado agora pela televisão ao vivo mostra claramente como é que eles tratam o poder, como tratam a justiça. O país não pode ficar na mão desta gente que está usando o poder desse país para lá se manter a qualquer preço. Foi publicado no Diário Oficial da União, em edição extra, a nomeação do presidente Lula, ministro-chefe da Casa Civil. Tomando a providência para essa publicação, a presidenta Dilma ligou para o presidente Lula. Houve uma gravação e a divulgação dessa gravação de um ato estritamente administrativo. Está aqui a prova para o país. Tá bem, deixa eu atender uma telespectadora. Oi, Ivonete, boa tarde. Ivonete? Oi, Celso. Diga, querida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô? Estou te ouvindo, pode falar. Eu quero cumprimentar os cientistas, políticos, que nós estamos precisando muito deles hoje, viu? É verdade. Diga. É o seguinte, não tem... Celso, eu participo do seu programa já deve ter uns 2 anos. É verdade. Uhum. Eu lhe disse que o imponderável da Lava Jato é que ia derrubar esse governo. Ia derrubar esse governo, entendeu? Não é próprio falar que o que o Sérgio Moro fez foi errado. Não foi. Toda vez que acaba uma fase da Lava Jato, que não tem mais nada para ser investigado, ele abre para todo mundo o processo. Ele abre, tira o sigilo, quebra o sigilo para todo mundo. Ele não fez nada diferente do que ele fez das outras vezes. Nada diferente do que ele fez das outras vezes. Entendeu? Não adianta ficar procurando cabelo em ovo, que não vão achar nada contra o juiz Sérgio Moro. Uhum. Ele é sério e sempre teve o respaldo do Supremo, do Superior, do STJ. Ele é uma pessoa séria. O que está acontecendo no governo é que seu Lula, ele não quer ninguém competindo com ele. E chegou no país alguém, entendeu, que botou ele debaixo do chinelo, que enquadrou ele. Ele está enquadrado. É uma vergonha, Celso. Eu só tenho essa palavra para dizer, é uma vergonha essa presidente empossar esse ministro. É dar um soco no estômago dos brasileiros. Ela não fala mais para a nação. Ela hoje juntou uma coja dela dentro do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto não é dela, o Palácio do Planalto é do Brasil. Ela juntou uma coja dela para dar posse a esse bandido. Esse é o nome dele. Bandido, criminoso. É isso que ele é. E nós não vamos mais sair das ruas. Não adianta, o PT pode espernear, pode chamar de golpe. Golpe
entende de nada. E Tá aí, certo. que ele vai fazer? Ele vai tomar o lugar dela e ela vai ficar lá. E nós vamos ter otários brasileiros que sustentar 2 presidentes. Não vamos. E ele pode espernear, mas o que ele fez com o Supremo, o que ele fez com a Justiça, o que ele fez com a Procuradoria-Geral, o que ele debochou, o que ele xingou, ele vai pagar. Estamos esperando isso. E quem vai dar essa sentença hoje é o ministro Tori. Vai honrar esse país. E esse bandido vai pro inferno, junto com a coja dele. Tá bem, querido. Grande abraço, Ivonete. Ivonete bota a boca no trombone mesmo, né? Mas ela está dizendo aquilo que eu ouço de muita gente, né, mano velho? Com certeza. Né? O Brasil está esperando uma solução. Até porque a nação está parada. O preço maior quem está pagando é o próprio povo. Somos nós que vamos ao supermercado, à padaria, à farmácia todos os dias, né? Eu estive na farmácia, acho que foi anteontem, a moça assim, leva 2, porque vai subir daqui 10 dias, né? Falei, meu Deus do céu, quer dizer, e você não pode fazer absolutamente nada, só não sobe o salário da gente. Com certeza. Aí é complicado. Você acha que vai sobrar pro Sérgio Moro por causa disso, não? Eu acho que não. Vão ter coragem de, mesmo com o Brasil se manifestando totalmente a favor dele? Eu acho que depois dessa manobra, da nomeação do Lula, né, num claro objetivo de se proteger, de escapar do Moro, fazer qualquer coisa com relação a ele, certamente, sem sombra de dúvidas, atestar isso tudo, né? Então, eu imagino que não, isso não deve acontecer, até pelo clamor popular, né? As pessoas estão aí nas ruas e, certamente, é isso que dá sustentação. Exatamente, a divulgação ontem, né, como falava há pouco, foi exatamente para que houvesse essa questão popular, né? Sem esse apelo popular, certamente, na bagunça que nós temos nas instituições brasileiras hoje, o ex-presidente citando o Supremo Tribunal Federal, o STJ, da maneira como citou na gravação, isso é um absurdo. A gravação de dias atrás, né, do ministro da Educação, né, com relação à negociação para tentar não ter a delação premiada do Delcídio. Então, a questão é certamente num cenário de bagunça institucional, que essa é a questão, o cenário que nós temos hoje, é uma verdadeira bagunça, não se sabe o que vai acontecer, não se tem resiliência. As nossas instituições precisam ter resiliência suficiente para colocar um fim nisso. O Congresso precisa responder rapidamente, né? O rito do impeachment, hoje, por exemplo, a comissão tem que os nomes da comissão para avaliar a questão do impeachment na Câmara dos Deputados precisa ser indicado. E vai acontecer exatamente de líderes de alguns partidos, principalmente o PT, de tentar atrasar isso o máximo possível. Mas o Congresso Nacional, nesse momento, precisa ouvir as ruas, ouvir o clamor popular e dar prosseguimento ao impeachment. Agora, de que forma vai julgar? E eu acho que bem colocou o Lucas, da obrigação do Supremo Tribunal Federal de colocar e esclarecer algumas questões, como mesmo nós vimos o ministro Marco Aurélio falando ontem. Quem autorizou uma gravação dessa, né? Como se tira o sigilo? Por quê? Então, essas questões precisam ser respondidas e a questão da Presidente da República, se ela tiver alguma questão de um crime de responsabilidade, precisa ser esclarecido e ventilado o quanto antes. É complicado. Deixa eu deixar uma pergunta, eu vou atender um telefonema antes da sua resposta, Lucas. Né? Você que está sempre lá dentro do Congresso Nacional. A voz do povo é uma, né? A gente está escutando ela desde domingo. Agora, dizem que a nossa voz representativa está dentro do Congresso Nacional. O Congresso está tendo peito para agir em nome do povo hoje? Segura essa daí. Né? Quem é que está no telefone mesmo? Boa tarde. Ô Cícero, boa tarde. Ô, Celso, boa tarde para você. Boa tarde aí para os rapazes aí dos cientistas políticos. Tá bem. Celso, eu vivo numa situação assim de tristeza, rapaz. Sabe, você vê esse pessoal, rapaz, eles esquivam de tudo, eles esquivam de tudo. Eles falam que não são eles negam, entendeu? E fica por isso mesmo. Você vê, como que pode uma presidente da República
Se bem que é prerrogativa dela, ela nomear ministro e tal. Pô, mas o cara tá na mídia aí para todo lado, pô. Quantas acusações tem contra esse senhor Lula aí, né? E ela ainda bota o cara como ministro dela. Se bem que é a prerrogativa dela, mas o Brasil também pode opinar que não. Então é uma vergonha, Celso, olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu estou sentindo envergonhado essa bagunça, bicho, essa sujeira que está esse país, entendeu? Pô, enquanto eles lá jantando lá com $3.500, R$1.700, não sei o quê. Pô, bicho, eu sou um cara que eu trabalhei minha vida toda, eu tenho 62 anos de idade, entendeu? Não tenho nada, pô, eu tenho uma casinha modesta, entendeu? Eu vivo com R$2.000 por mês, pô. Já pago condomínio, pago luz, pago água, você sabe como é que é. Então, como que nós, brasileiros, podemos viver dessa forma? Isso sou eu, ainda tenho isso. Tem ninguém aqui que não tem nada, Celso. Ninguém está passando fome, não tem estudo, não tem nada, fazem os jovens roubando, classe média matando e tal. E os caras lá comendo, pô, tomando vinho, pô. Verdade. Saiu do Planalto lá um caminhão só de vinho pro Lula, velho. Não, complicado. pelo amor de Deus, aí, né? Sabe? Então, eu tomando vinho de R$700, R$800 aí, até de R$80.000. Pô, e todo mundo aí numa luta danada, pô, tudo levanta às 6 horas da manhã, entendeu, Celso? O que está acontecendo nesse país? Olha, eu não acredito mais nada, entendeu? Eu estou acreditando no que eu estou vendo aí, essa bagunça, essa imoralidade nesse país, feita por essa cambada aí, entendeu? Você vê, como é que pode botar a raposa tomar conta do galinheiro, rapaz? Tá bem, Cícero, tá bem. Então, Celso, você desculpa aí o erro e os rapazes aí também. Eu gostaria de ouvir a palavra deles aí. Tá bem, querido. Um abraço, Celso, um abraço para vocês. Um abraço. Eu te conheço há tantos anos, Cícero, né? A gente sabe do batalhador que você é. Né? E a gente fica frustrado. Essa é que é a grande verdade. Essa é a grande realidade. Responde a do Congresso, depois o Rosso fala um pouquinho. Vamos lá. Né, sobre o que o nosso amigo falou aí. Sob a luz de uma análise racionalista, Celso, nós diríamos que a representação no Congresso Nacional é muito mais uma representação de determinados ou de vários setores da sociedade do que uma representação de um sentimento geral da população. Não fosse assim, não haveria representação das minorias lá dentro. Né? E aí, em casa, você pode estar pensando, mas ele é para representar a gente, tem que representar o povo e não representar setores. Não é assim que nós pensamos durante a nossa eleição. Nós elegemos um deputado porque ele tem afinidade com uma causa na qual você é engajado. É um deputado defensor da redução da maioridade, é um deputado defensor da igreja, eles representam setores da sociedade civil organizada. Eles não representam necessariamente o sentimento majoritário da sociedade. Por isso, essa dificuldade em responder rapidamente, quando um anseio na sociedade se generaliza, como é o caso do impeachment e o não ministério do presidente Lula. Essa dificuldade tem que ser posta e tem que ser mostrado. Talvez não seja esse o movimento natural do Congresso. No entanto, a gente tem que perceber que isso tem peso sim, e tem muito peso. Quantas coisas não mudaram dentro do Congresso de antes de ontem para hoje, muito em função da movimentação das pessoas. Pode ter certeza que a movimentação das pessoas está sendo escutada sim dentro do Congresso. Resta saber se o Congresso vai atender a bom tempo aquilo que são as reivindicações da rua. Nós já nos manifestamos ano retrasado, nos manifestamos ano passado, e a resposta do Congresso não veio a bom termo para a população brasileira. Só na primeira manifestação que a gente sentiu um pouquinho de mexer com o Congresso e com o próprio governo. Mas muito rapidamente passou, né? E não, esqueceram tudo houveram aquilo respostas que andaram efetivas, prometendo, né? naquele momento. Eu quero te ouvir, Rossi, mas eu acho que, como diz o outro, eu tenho que colocar isso aqui agora para mostrar uma força que existe. É a força do eleitor, do povo, daquele que sabe ir para a rua. Nós vimos uma grande manifestação no domingo, programada, bonitinha e tudo mais. Agora, a de ontem, programaram? Quando ouvi, por exemplo, eu gosto do jornal da TV Brasil, né?
quando eu vi o menino entrando ao vivo e dizendo 9 e pouco da noite, de que tinham milhares de pessoas em frente ao palácio, eu falei, gente, quem é que convocou isso? Ninguém, né? Exato. Né? Tanto é que o que entrou ao vivo lá, a gente dá um repeteco agora, né? E depois, em seguidinho, ele citou a de São Paulo, que parece que naquele momento ainda estava pequeno. 11 horas da noite eu dei uma sondada lá na Globo News da vida, né? E estava uma Avenida Paulista super lotada. Coloca aí a entrada do garoto da TV Brasil. Neste momento, segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, 5.500 pessoas estão exatamente aqui na frente do Palácio do Planalto protestando contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, pedindo inclusive a renúncia da presidenta Dilma Rousseff. Protestam também contra o ex-presidente Lula, nomeado hoje, e apoiam o juiz Sérgio Moro. Há muitas bandeiras e também faixas aqui. Lembrando que a presidenta Dilma Rousseff não está mais aqui no Palácio do Planalto. Ela já foi para o Palácio da Alvorada. Em São Paulo, também tem protesto. A manifestação lá é na Avenida Paulista e os pedidos são os mesmos. Contra a presidenta Dilma, contra o ex-presidente Lula e a favor do juiz Sérgio Moro. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, 5.000 pessoas protestam na Avenida Paulista. E só cresceu esse tipo de manifestação. Teve gente que atravessou a noite inteira, inclusive, né? Manifestando. Agora, se o povo for para a rua, o que é que vai acontecer, Rossi? Se o povo se mantiver na rua, porque ele já está na rua. Se eles se mantiverem, se organizarem e ter objetivos específicos, certos, de querer que mude uma política pública, que muda determinados governantes no momento, eles têm força. Mas essa força maior eles terão nas urnas. Você falou muito bem aí a força do eleitor. Esse ano nós temos eleições. No Distrito Federal é diferente, só temos de 4 em 4 anos. Mas em todos os municípios, o que leva o Congresso a ter representatividade ou não são as eleições municipais. A partir do momento que você elege um vereador, elege um prefeito e esse daí começa a trabalhar com determinados deputados, as coisas começam a ampliar para dentro das assembleias legislativas, aqui no caso a Câmara Legislativa e no Congresso Federal. Portanto, o eleitor principal é o eleitor municipal que elege o vereador e daí começa a trabalhar. Portanto, é muito importante mesmo as pessoas saberem em quem vai votar esse ano. Porque não adianta a pessoa ir para frente do Congresso e votar num traficante. Tá certo que muitas vezes, pelo nosso próprio sistema, a gente vota no pastor e elege o traficante. É verdade. É ruim isso daí, mas o traficante também teve votos ali. Atira no tigre e acerta no gambá. É mais ou menos dessa forma. Minha mulher usa muito isso, né? Meu Deus. Oi, Anderson, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Uma boa tarde a essa turma aí. Né? Tá certo. Uma turma de pessoas que realmente se entendem do assunto, né? Eu quero fazer um comentário acerca da oposição nessa situação toda aí. A única pessoa que eu vi vociferar mesmo contra o governo foi o Magno Malta e o Bolsonaro. O Bolsonaro, sim. Esses dois eu vi, Celso. Esses dois eu vi botar a boca no trombone mesmo. O restante é tudo coxinha. Você está entendendo? É a famosa direita coxinha. Que no Brasil é direita coxinha, esquerda caviar, né? É a esquerda que come caviar. Então, os dois únicos que eu vi foi o Magno Malta, que é um camarada corajoso, e o Bolsonaro. E outra coisa, o Bolsonaro conseguiu falar no meio da multidão aí, numa manifestação que teve aí. Lá em São Paulo, o pessoal o secretário de Segurança de São Paulo foi também mandado embora lá da manifestação lá. Tiveram reação contra ele. O governador de São Paulo, o Alckmin, o Aécio Neves e toda aquela quadrilha também lá de São Paulo, que aquilo também é uma quadrilha, foi tudo expulso da grande manifestação do dia 13. Foram expulsos, escorraçados. O que acontece é o seguinte: o Aécio Neves, por que um camarada que teve não sei quantos milhões de votos, né? Acho que mais de 40 milhões de votos, se eu estou errado, né? Mais de 40. Por que esse camarada não fala nada? Você sabe por quê? Eu vou agora dar uma revelação bombástica, hein? Diga. Porque ele tem o rabo super preso
tem dinheiro lá num paísinho lá, pequenininho lá na Europa, lá onde foi preso aquele outro vagabundo que estava com pedido lá, aquele banqueiro que foi preso lá, o Cartiola, né? Lembra, camarada, então? Me lembro. Deve ser sócio do cara. Então isso tudo é um bando de pilantra. Essa é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é essa. Tá bem. A oposição está quietinha aí, por quê? Porque tem um rabo super preso. E Delcídio já está entregando. E o Delcídio vai acabar de afundar esse desgoverno, que não pode nem ser chamado de governo. É uma coisa triste. Mas o Brasil tem esperança, porque o povo estava na rua e o povo tem moral. Um abraço para vocês aí. A grande maioria do povo brasileiro é constituída de trabalhador, é aquele que ganha a vida através do suor do próprio rosto. Né? Como disse o meu amigo há pouco, né? Eu vivo com R$2.000, pago o condomínio, pago isso, pago aquilo outro. E ai de nós se não fizer, como diz outro, apertar o cinto para poder sobreviver. Né? Porque a gente só tem isso. Exato. Né? Essa é a grande verdade. Eu acho que a oposição realmente está de rabo preso. Essa é que é a grande verdade. Né? Você viu, pegaram no pé do Aécio de novo, né? Voltaram a mexer naquela conta, acho que na Suíça, se não me engano, que está no nome da mãe dele, ou coisa semelhante, que foi enterrada em 2010, mais ou menos, mas deixaram claro de que se surgisse novidade, e a novidade veio via Delcídio. Exato. E ele aponta, né? Diz inclusive que há uma instituição que está no nome da mãe, né? Ou de alguém da família, do próprio Aécio, né? Isso também deixou uma situação bem complicada. Agora, a situação é exatamente o que o amigo tinha colocado agora há pouco. A pessoa vive com pouco, trabalha enquanto uma classe política, e aí é toda a classe política, são todos os políticos, né? E debocham da cara do povo, né? Com manobras como essa da presidente Dilma com o Lula, para tentar esconder, para tentar proteger ele um pouco do juiz, né? Tentar escapar da prisão. Isso realmente é uma coisa inaceitável e o povo não aguenta mais uma questão dessa, né? Está aí nas ruas e é preciso se manifestar, né? É preciso acompanhar. Acho que a nossa democracia ela ainda é muito jovem, né? Nós temos ainda numa fase de consolidação, e acho que isso vai ser importante para que o país possa amadurecer daqui para frente e para que as pessoas, como bem colocou o professor Rócio, a questão das pessoas acompanharem o cotidiano político e saber da maneira como vota, né? Não se pode votar acreditando em promessa de campanha e aquilo que se vê na TV, né? Agora, com o marqueteiro do PT preso, eles estão fazendo algumas bobagens a mais, né? Porque não tem ninguém para segurar quem é que vai falar o que na televisão. Se você quiser saber uma diferença do que é o político no tempo da eleição e a realidade dele fora do mundo político, é só comparar o que o Lula falava à época, ainda presidente e candidato, né? Que ele tinha lá o pessoal toda à disposição dele para mandar ele ser, como diz outro, Lula, paz e amor, né? Agora ele mandando, como diz o outro, não vai não, hein? Tudo bem. Eu não queria só perder o gancho do Anderson, viu, Celso, quando ele está falando aí das hostilidades aos políticos da oposição nos protestos. E quando isso começou a acontecer, eu dizia o seguinte, que essa vaia ao Aécio na Paulista, ao Geraldo Alckmin, doeu muito mais no PT do que no PSDB. E eu explico por quê. Cada vez que uma manifestação hostiliza um deputado da oposição que tenta se apropriar daquilo, ela mostra que aquela massa não está ali manipulada por quem quer que seja. Perde o argumento do PT de que tudo aquilo ali é um grande movimento orquestrado pela oposição de eleitores do Aécio Neves ou de eleitores do PSDB. Cada vez que a população faz isso, e enxota, e isso tem sido cada vez mais comum, e enxota para fora da manifestação políticos tradicionais, ou mesmo políticos não tradicionais, mas que sejam da oposição, mostra legitimidade e, sobretudo, autenticidade dessas manifestações. As manifestações começam a se aproximar
aproximar daquilo que foram as manifestações em 2013, onde não tinha uma cara partidária, não há um chefe, não há um partido que possa representar os manifestantes na rua. E isso é muito interessante. Ao mesmo passo que é verdade, isso também afasta muito a possibilidade de sucesso real de uma manifestação, porque se ela não tem mais quem o represente dentro do Congresso, é evidente que o sucesso dela não vai ser total, mas dá, sem dúvida, muito mais legitimidade às manifestações, fatos como esse que vem acontecendo. O professor Rossi já deu nota 10 aí para sua explicação, né? O Tiaguinho gostou de lembrar do tempo do professor, né? Então, ô Rossi, e a Marina Silva, como é que você tem olhado o comportamento dela? Até que agora, hoje, por exemplo, o jornal ainda traz lá uma tirinha com ela. Ela andou falando um bocadinho dias atrás, mas ela não estava mudinha demais, não? Tá muda, ela tá um pouco tranquila. A Marina tem, no meu modo de ver, ela tem uma limitação de popularidade. Ela tem aquele pessoal que coaduna com o pensamento dela, voltado ao meio ambiente, essas coisas. Mas a gente tem que esquecer que Marina é filha do PT. Ela saiu do PT. Então, ela tem um certo compromisso com essa esquerda e ela não quer entrar em contradição em se manifestar em relação ao impeachment. A Marina, ao meu ver, ela é contra o impeachment. Ela não é favorável ao impeachment da presidente Dilma. Ela deixou isso bem claro na campanha de 2014, quando ela saiu candidata pelo PSB. Então, a Marina tem essa certa limitação, inclusive limitação até de voto mesmo, de popularidade. Esse é o problema, que a Marina ainda não pegou esse enfrentamento, não foi para o enfrentamento direto em relação às manifestações, em relação a essa movimentação pró-impeachment. Na verdade, quer dizer, eram radicais do PT que foram para outros partidos, né? Eu estava ouvindo uma das falas ontem, assistindo o jornal da TV Brasil, né? O Chico Alencar, pessoal do Rio de Janeiro, né? Muito bom. Primeiro ele, como dizer, foi pro lado do povo, né? Fez oposição ao atual governo. Mas logo em seguida, quando se tratava de Lula, ele fez questão de lembrar os méritos do ex-presidente. Porque né? o Lula porque ele ainda, como diz, é tão petista quanto foi petista ao tempo de Lula, em que o Lula verdadeiramente era petista. Porque o Lula é maior que o PT. O Lula tem, assim, uma dimensão internacional. O Lula é mitos, é um estadista que as pessoas gostam. As pessoas falam, assim, que foi uma manobra da presidente Dilma de colocar o Lula como ministro para que ele fosse julgado somente pelo TSF, que acompanhasse as investigações dele pelo STF com foro privilegiado. Mas é isso, para uma pessoa que tem conhecimento, que lê jornais, tem um pensamento crítico, é fácil a compreensão. Mas agora, tenta explicar isso para a dona Maria, lá da favela do Mingau, de que o Lula foi... Não, o Lula foi lá para ajudar a presidente Dilma, o Lula foi lá para trabalhar por nós, porque a gente está sofrendo uma crise, ele vai melhorar o desemprego, vai melhorar isso. Então, o Lula é maior do que o PT em si. É verdade. A única maneira de abandonar tudo isso que aconteceu, no governo Lula houve realmente uma reação, né? Sem dúvida. E o Brasil saiu de um nível de pobreza que era triste e conseguiu dar dignidade um pouco mais ao povo. E manifestação legítima, como mas, lamentavelmente, o que se conseguiu lá atrás, a inflação já está comendo aqui na frente. Esses meninos disseram, por exemplo, que não viram nada igual, né? E até o Rossi, que é mais chegadinho na idade, também não viu nada igual acontecendo. Mas para quem já experimentou a famigerada inflação de chegar a 80% ao mês e que foi escondida, como nós vivemos, maquiada, é complicado. Eu vivo dizendo aqui que cuidado com a inflação, ela vai derrotar esse país. E derrota. Porque o nosso bolso vai ficando cada vez menor, nosso dinheirinho vai valendo cada vez menos e a gente não consegue sobreviver. Agora, a pergunta que fica, até para a gente começar a encerrar o programa, é o que vai acontecer daqui para frente com o atual presidente da República, o que vai acontecer com o próprio Lula, fica, não fica, né? Eu estava vendo o Supremo ontem tomando uma séria decisão em relação à questão de impeachment, né? Naquela história que o Cunha propôs e tudo mais. Coloca aí um pouquinho do que aconteceu no Supremo ontem e aí a gente comenta aqui como é que fica a vida do atual governo. O primeiro a falar foi o ministro Roberto Barroso, relator dos recursos. Ele voltou a defender que só façam parte da comissão do impeachment deputados indicados pelos partidos.
O ministro Barroso manteve outros 2 pontos da decisão de dezembro, o que determina a votação aberta para a eleição da comissão do impeachment e o que dá direito ao Senado de rever a decisão da Câmara sobre o processo. O ministro Dias Toffoli, que no julgamento passado defendeu as candidaturas avulsas e o voto secreto, voltou a discordar do relator. E estamos transformando eleição numa indicação de líderes partidários. Nós estamos trocando a representação de 513 por 28, ou menos, porque há os blocos. E aí nos blocos quem indicam são os líderes dos respectivos blocos. Durante o voto de Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes acusou o governo de manipular os líderes partidários. Hoje os jornais dizem, vice-presidente Michel Temer informou ao designado como compensação para as eleições de líder, desse compromisso do impeachment, 2 ministérios. Para quê? Por conta do impeachment. O ministro Barroso defendeu seu voto ao longo da sessão. Todas as demais comissões do Congresso Nacional na Câmara ou no Senado são compostas por indicação do líder. Portanto, o nosso papel aqui é de proteger as instituições. Política é com os políticos. Eu não sou comentarista político. Meu Deus. Deixaram um minutinho para cada um, para mim só vai sobrar tchau. Tiaguinho. Bom, como é que fica? Eu acredito que as coisas tomaram uma nova proporção. Acho que o impeachment deve andar, né, no Congresso, apesar de algumas tentativas de se segurar isso ainda, mas eu imagino que a questão vai andar. E agora a presidente precisa se explicar mais do que antes, porque a ligação dela, mesmo que não tenha um conteúdo, uma coisa que seja um grande, um fato novo, mas a ingerência e a participação dela direta nesse episódio vai fazer com que a questão se acelere no Congresso Nacional. E as pessoas começam a fazer a avaliação se todo esse legado de 14 anos de governo, se isso tudo valeu a pena, né, Celso? Teve conquistas, muitas pessoas saíram da pobreza, o Brasil avançou, só que o que se teve de ganho econômico nós perdemos em pouco mais de um ano, o que levou no mínimo 13 para ser feito. É verdade. Então, as pessoas começam a ponderar isso e aí quando chega... O cidadão ficou segurando igual lá no interior, né? Vai encher o saco de café ou de batata, seja, um segura aqui, o outro vai, né, com a pazinha, vai jogando, né? 13 anos jogando para dentro, agora simplesmente pegaram e fizeram isso assim. Jogaram e caiu no esgoto. Termina aí, meu caro Lucas. Meu recado final, viu, Celso, vem de 2 maneiras. A primeira, essa daí para dizer que eventuais benfeituras, que quaisquer que seja o governo que tenha trazido para a população brasileira, ainda que elas ainda perdurem, não pode ser salvo-conduto para qualquer tipo de mal feito nos dias de hoje. Né? Fazer o bem à população não é salvo-conduto para se colocar acima de qualquer lei. Verdade. Então, meu recado final é para que a população possa analisar esse momento e participar desse momento com a grandeza que ele exige. A história está sendo construída ao alcance dos nossos olhos. Que a postura da população brasileira possa ser tão grandiosa quanto é o nosso país. Rócio. Celso, você perguntou agora o que será o day after, no dia seguinte. Eu creio que vai haver maiores investigações e a coisa pode tornando completamente irreversível essa situação para o PT. O PT perdeu o time e o PT se contaminou, não contaminou, ele se prejudicou ao fazer uma aliança com o PMDB e aí ele se perdeu completamente. Obrigado por terem vindo, né? Nós vamos ter que continuar conversando, porque realmente faltou tempo para o programa, né? E a gente acha, hoje as televisões estão dando cobertura ampla, né? Você liga as televisões, eles estão passando por cima de programas e tudo mais e mostrando o que vai acontecendo. E tomara que isso toque no coração de cada um de nós e que a gente se assimile à realidade desta nação. É o povo, única e exclusivamente o povo, que deve mandar numa nação. E a gente vai fazer isso em outubro, mudando essa nação na base. É o município a base que sustenta a presidência da República, que é o cargo maior desse país. Então, se a gente não fizer a nossa diferença,
não teremos diferença nenhuma daqui 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho que este é o momento do povo de se manifestar realmente e mostrar que nós estamos conscientes da realidade dessa nação. Uma minoria não pode ditar regras para uma maioria. Nós somos a maioria. Grande abraço.